Na aula de hoje do professor Almir Meira, o tema será a introdução à informática. Entre os tópicos abordados estão o que é computação, o que é informática, componentes de um sistema computacional. Olá, eu sou o professor Almir Meira. A nossa disciplina é Arquitetura Computacional. Ela vai falar sobre as bases e as principais informações sobre os computadores. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica pela Unesp, eu sou também pós-graduado em Gestão Empresarial e sou mestre em Gestão de Tecnologia da Informação. Já lido com informática e telecomunicações desde 1994, ou seja, há quase 20 anos já nessa história. E a nossa disciplina, ela tem uma função muito importante, porque ela é introdutória, ela começa a tratar da computação e da informática para as turmas que estão fazendo essa disciplina. Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de aspectos importantes, como as definições do que é a computação, o que é a informática e os principais componentes de um sistema computacional, como nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje. Nesse primeiro bloco, nós vamos tratar das bases, das definições importantes para que vocês possam lembrar sempre que for lidar com computação. Como, por exemplo, a computação ela é tão importante nos dias de hoje que não se tem números exatos sobre quanto dinheiro ele já movimentou desde o seu desenvolvimento principal, que aconteceu principalmente a partir da década de 1960. Hoje, a gente não consegue se imaginar sem um computador. O computador faz parte do dia a dia das empresas, das pessoas e mesmo das crianças. Hoje, um simples celular, ele é um equipamento que tem conceitos e recursos computacionais poderosos, como, por exemplo, edição de texto, imagens, vídeos e também a telefonia, que nasceu da própria computação. O computador, ele é um elemento muito importante. O computador ele acaba sendo hoje o principal aliado, inclusive da educação, que é o caso de vocês, que estão aprendendo utilizando o computador. Por isso a computação é tão importante, por isso ela é tão forte, por isso ela é um ramo da indústria que tem muitos empregos. A informática, ela tem uma função muito importante, ela é a união de informação e de automação, ou seja, coisas que antes eram feitas manualmente passaram a ser informatizadas, automatizadas. A informática tem essa importância e essa função principal, que é tornar um trabalho mais braçal, um trabalho mais automático, realizado através de um programa de computador, realizado através de um computador, realizado através de uma rede. O computador permite a comunicação de pessoas que estão distantes umas das outras. Ele permite com que você realize chamadas de vídeo, com que você realize chamadas de voz, com que você faça troca de informações utilizando, por exemplo, a internet, que é o maior expoente das redes de computadores. E um sistema computacional, ele acaba unindo as partes que se complementam. Um sistema é aquela união de partes que sozinhas não conseguiam realizar nada. Um sistema é a organização de processos para a resolução de um determinado problema. Ou seja, o sistema ele é um conjunto de partes que sozinhas não realizam nada, mas juntas elas cooperam para a realização de um objetivo maior, que é a automação de processos. A informática, um sistema, ele tem funções importantes. A gente tem sistemas em várias áreas, como por exemplo, um sistema logístico que é usado para transportar mercadorias de um lugar para o outro. E o nosso exemplo é o sistema computacional, que é aquele sistema utilizado para transportar informações entre o usuário e, por exemplo, um computador, uma impressora, uma rede, uma outra pessoa que está em outra parte do mundo. Pense numa comunicação como a realizada dentro da internet. Você está de um lado, você tem um meio, que é o sistema computacional, e do outro lado você tem a pessoa que vai receber essa informação. Isso constitui um sistema complexo, com muitas partes, mas que é transparente para o usuário. Ele só tem que saber que aquilo que ele coloca como entrada de dados vai ser tratado por um sistema maior, e esse sistema vai entregar esse dado da forma mais adequada para o usuário final do outro lado do sistema. O sistema computacional. O sistema computacional ele é formado por três partes muito bem definidas. Uma parte de entrada de dados, representada aqui pelo teclado,
uma parte de processamento, representada pela CPU ou gabinete do computador, e uma parte de saída ou resultados, representada aqui pelo monitor, podendo ser também a impressora. Esse sistema computacional, ele tem as partes básicas que são suficientes para uma pessoa utilizar um computador, se comunicar realizando funções através dele. Esse sistema, com entrada de dados, uma parte de execução e um elemento de saída, ele é básico em praticamente todas as partes e todas as empresas de computação. Pouca coisa evoluiu nos últimos 20 ou 30 anos. O gabinete, conforme ele se apresenta, ele praticamente não sofreu mudanças radicais, ele só mudou a sua geometria, ficou menor, ele hoje é um pouco mais anatômico, mas fundamentalmente ele sempre esteve lá. O teclado, a mesma coisa. E os monitores saíram de um padrão um pouco maior, que eram chamados monitores de tubo, para um padrão um pouco mais elegante e mais leve, mais fino, que é formado hoje pelos monitores LCD, monitores de LED, que são mais novos e que apresentam informações e imagens com uma definição maior do que os elementos anteriores. Mas o que é computação? As definições de computação, elas residem em duas áreas principais. Como área do conhecimento, nós temos que a computação ela é representada fundamentalmente pelo estudo do funcionamento dos computadores. E como área profissional, é onde o profissional desenvolve aplicativos, ele aprimora o funcionamento do computador, ou seja, ele desenvolve seus conceitos computacionais. Bom, o que é informática? O termo informática, ele é muito ligado ao processo de tratamento automático das informações. E para que isso aconteça, nós usamos máquinas eletrônicas, que são os computadores. Ou seja, informática é o que nós chamamos de informação automática. É aquela informação que utiliza um elemento automatizador, que é o computador, é a máquina que elimina os processos manuais e realiza de forma simples, direta, automática e contínua o processamento das informações ou processamento de dados. Os componentes de um sistema de computação. Nós temos três pilares principais que formam um sistema computacional. O pilar do hardware, ele é representado pelo computador e seus componentes físicos, aqueles que são tangíveis, que a gente pode tocar nesses componentes. Já o pilar do software é um pilar invisível, ele é intangível, formado por sistemas operacionais, por programas aplicativos, por uma série de softwares que fazem parte do nosso dia a dia para a execução de tarefas simples e complexas. E existe um elo mais sensível, que é chamado de peopleware, formado pelas pessoas que desenvolvem informática e pelos usuários de informática. Esses três pilares, eles não se separam de forma alguma. Sem algum deles, a gente não tem o chamado sistema computacional. Se você não tiver pessoas, se você não tiver máquinas e se você não tiver programas, você não define um sistema computacional completamente. E um sistema computacional hoje, ele tem funções extremamente importantes, como o controle de dados de uma pessoa, informações bancárias, informações de diversão, redes sociais que estão muito na moda ultimamente e que vieram para ficar. Tudo isso reforça mais ainda a ideia desse tripé, desses três pilares. Porque, por exemplo, numa rede social, nós temos pessoas que se comunicam com pessoas, nós temos uma infraestrutura que é formada por máquinas, por redes, pela internet e também por uma série de softwares, de sistemas que possibilitam a troca de informações entre essas pessoas. Por isso, esse tripé que forma o sistema computacional tem cada vez mais se reforçado. Uma definição mais detalhada para o sistema de computação é o que nós temos aqui. Por exemplo, peopleware. A gente tem que são os usuários do sistema de computação, são as pessoas. Essas pessoas, elas não são representadas somente pelo usuário final, e também são representadas pelos desenvolvedores, as pessoas que criam programas, que criam soluções e que dão vida à informática. São as pessoas que criam aplicativos, fazem a parte de vídeo e edição, são pessoas que tornam mais fácil a vida da gente, os usuários finais. Pessoas que precisam usar o computador para as tarefas cotidianas, como por exemplo,
editar um texto, fazer uma planilha para poder realizar um cálculo, assistir a um vídeo, realizar uma apresentação, por exemplo, de um software como o PowerPoint e outras atividades corriqueiras. Já a parte de hardware, ela é muito definida pelos componentes que compõem o sistema de comunicação, ou seja, os equipamentos, as placas, o processador, a placa-mãe. Nós temos esses elementos como sendo os elementos principais tangíveis, aqueles que a gente pode pegar na mão. A gente tem também as chamadas placas de comunicação. Um dos exemplos principais de placa de comunicação é a placa de rede, é aquela que nos coloca na internet. Através dela, nós temos contato com outras pessoas que estão distantes da gente. Outra placa que também é utilizada para comunicação, um outro dispositivo com essa mesma finalidade, é, por exemplo, a controladora USB, onde nós conectamos pendrive, câmera digital e outros elementos externos que utilizam esse padrão de comunicação com o computador. A parte de software é representada muito fortemente pelos programas. Nós temos uma série de softwares que são utilizados dentro do computador. Nós temos desde um sistema operacional, que é utilizado para as funções principais da máquina, para o funcionamento básico, até os aplicativos, que são aqueles que a gente utiliza, por exemplo, para digitar um texto, para poder fazer uma planilha de cálculo. E também os jogos, onde a gente passa a ter um contato com mais diversão utilizando o sistema computacional. Tudo isso é software. São elementos intangíveis, a gente não consegue pegar no software, mas a gente utiliza ele para realizar as funções mais importantes do nosso dia a dia, que é automatizar o processo de processamento de informações. Na sequência, temos o sistema computacional visto por uma outra ótica, por um outro ângulo, formado por um novo tripé, que é definido pela ação, pelo computador e pela mensagem. A ação ela é representada por um estímulo físico, como por exemplo, quando nós utilizamos o teclado, a gente está fazendo um estímulo físico. Quando a gente utiliza o mouse, nós estamos clicando. Fisicamente, nós estamos fazendo uma ação, interagindo com o dispositivo fisicamente. Já a parte do computador, ela é representada pelo tratamento dessa informação que foi gerada pela ação. Ou seja, quando você clica no mouse, isso gera um impulso elétrico e esse impulso elétrico entra no computador. O computador vai tratar essa informação e preparar essa informação para que ela possa virar uma mensagem. A mensagem, ela simboliza o resultado de todo esse procedimento realizado pela ação e pelo computador. É a forma como a informação é apresentada para o usuário final. É a forma como se dá a saída de dados, utilizando, por exemplo, o monitor ou a impressora. Então, aquele primeiro procedimento que começou na ação, que passou pelo computador, foi tratado e é apresentado para a gente, é o resultado através da mensagem. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco. Quais os componentes de um sistema computacional? Alternativa A, hardware, software e middleware. Alternativa B, shockwave flash, software e middleware. Alternativa C, hardware, software e peopleware. Alternativa D, hardware, middleware e peopleware. Parabéns para aquele que respondeu a alternativa C. A parte que compõe o sistema computacional, o tripé que compõe é formado por hardware, que é a máquina, software, que são os programas, e peopleware, que são as pessoas. Eles são indissolúveis e representam o sistema computacional. A dica de leitura de hoje é o livro Inteligência Computacional. Esta obra aborda os aspectos fundamentais da inteligência computacional, que abrange diversas áreas como lógica fuzzy, redes neurais artificiais e sistemas neurofuzzy, entre outras. Houve grande empenho no sentido de facilitar a compreensão dos temas expostos no livro, os quais foram tratados de modo a viabilizar sua aplicação prática nos problemas do cotidiano.
retornando para o segundo bloco da nossa aula, relembrando que no primeiro nós falamos sobre os aspectos principais de um sistema computacional, agora na segunda parte nós vamos lidar com a parte histórica, como por exemplo, quem inventou o computador, quais foram os primeiros computadores e como eles evoluíram ao longo do tempo. Na nossa agenda, nós temos 3 questões principais. A primeira, quem inventou o computador? Quem foram os responsáveis? Ou existe um dono para essa invenção? Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico dos computadores. Historicamente, como eles evoluíram. E essa evolução ao longo do tempo até os dias atuais. Afinal, quem inventou o computador? Essa pergunta é difícil de ser respondida, até porque o computador não tem um único inventor. Ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo. O computador, ele pode ser dito uma invenção sem um inventor específico. Ele foi criado e foi aperfeiçoado ao longo do tempo de acordo com ideias novas que melhoravam desenvolvimentos anteriores. Ele foi principalmente aperfeiçoado a partir desta data, 1642. Nesse ano, um francês chamado Pascal, ele desenvolveu uma máquina que calculava. E essa máquina, ela deu as bases para o que mais tarde se tornou uma máquina de calcular eletrônica e, finalmente, um computador, aquele que interpreta sinais e códigos através de uma linguagem de computação. O computador, ou as bases da computação definidas por Pascal em 1642, persistem até hoje. A máquina que ele criou, ela é importante porque ela possibilitava fazer cálculos de unidades, dezenas, centenas e milhares. E até hoje o computador nada mais é do que uma máquina que realiza cálculos. Historicamente, os cálculos foram interpretados e repassados para que virassem códigos que nós conhecemos como letras, símbolos, imagens, vídeos e tudo aquilo com que a gente trabalha nos dias de hoje. Historicamente, a gente vai falar dos computadores a partir de alguns pontos e algumas datas e inventores principais. Babbage foi importante nessa história. O aparelho analítico de Babbage era um equipamento que realizava a codificação das informações. É o que nós chamamos de criptografia, codificação de dados, alterar o seu formato para que as pessoas não pudessem identificar aquilo que estava sendo transportado. O aparelho de Babbage permaneceu vivo na memória das pessoas por cerca de 200 anos e ele foi muito eficiente para aquele propósito de cifrar e codificar as informações. Na sequência, nós tivemos a figura de Jacquard, no século XIX. Por volta de 1870, Jacquard inventou um sistema de cartões perfurados, que foi reaproveitado mais tarde, tanto por Hermann Hollerith, que foi uma pessoa que criou o sistema de interpretação de códigos através de cartões perfurados, e também como interpretador dos primeiros sistemas de linguagem de programação usado pelos computadores na década de 70. Jacquard e Hollerith foram importantes porque eles desenvolveram os primórdios do que nós chamamos de linguagem de programação. Por exemplo, Hollerith, em 1890, criou as bases para o sistema de recenseamento americano. Esse sistema de recenseamento é aquele que conta as pessoas, fala quantas pessoas existem numa cidade, num país, num estado e dá as informações estatísticas. Antes do sistema de Hollerith, esse sistema era feito manualmente, demorava meses para ser compilado, para ser finalizado. Quando o sistema dele foi adotado em 1890, isso foi reduzido drasticamente e foi aceito e muito bem adotado pelo governo americano. Posteriormente, o sistema de Hollerith foi usado na Segunda Guerra, inclusive pelo lado do exército alemão, e é usado até hoje para gerar as chamadas folhas de pagamento, que até hoje nós chamamos de Hollerith. Na sequência, vamos falar sobre o histórico dos computadores. Uma questão muito importante que existe sobre o histórico dos computadores é a relação entre computação e guerra. Existe até uma música que fala que uma guerra sempre avança a tecnologia, e isso é um conceito muito forte e muito verdadeiro. Guerra é sinônimo de grandes investimentos em infraestrutura e desenvolvimento tecnológico.
Nas guerras, nós temos as principais evoluções dos sistemas de computação. Nós temos os passos que são dados à frente. A internet se tornou comercial após a Guerra do Golfo. Nós temos também a Guerra Fria como elemento que deu origem à rede que deu início ao que hoje nós chamamos de internet, a ARPANET, que foi criada em 1969, no auge da Guerra Fria. Então, a guerra tem uma ligação muito direta com o desenvolvimento dos computadores, principalmente nos últimos 50 anos. Isso acontece porque durante períodos de guerra, os governos incentivam a criação e o desenvolvimento de soluções que antes não existiam. Sistemas automatizados, sistemas de posicionamento balístico, sistemas de informação, sistemas que permitem a codificação e a transmissão segura de informações. Como eu disse anteriormente, a internet foi criada a partir disso, e ela foi iniciada através de um conjunto de informações militares e acadêmicas e de pessoas que desenvolveram uma rede inicial, ligando órgãos governamentais, órgãos militares e algumas faculdades de tecnologia. Isso aconteceu no final da década de 60, quando o homem estava prestes a chegar à Lua. No auge da Guerra Fria, isso era importante, manter o controle da informação, porque caso houvesse algum ataque, alguma experiência nuclear dentro de território americano, eles poderiam armazenar e salvar as principais informações, utilizando para isso uma rede que posteriormente nós chamamos de internet. Conforme foi dito anteriormente, o computador não tem um único inventor, mas o primeiro computador moderno, ele tem inventor, ele tem data e ele tem nome. O primeiro computador moderno, ele foi chamado de Z1, e ele foi criado em 1941 por um alemão chamado Conrado Zuse, no meio da Segunda Guerra Mundial. Era uma máquina preferencialmente eletromecânica, ela já respondia a um sistema operacional binário, que é a base da computação atual, e ele foi um passo importante para a evolução dos próximos computadores. O computador Z1, ele tem como marco principal, principalmente, a interpretação de um código binário, que depois a gente passa a evoluir e a tratar como um sistema operacional. O sistema operacional é a linguagem que o computador fala, é a linguagem que ele utiliza para se comunicar com a gente. Praticamente, o sistema operacional sozinho não faz muita coisa, mas ele é a base, é a tábua de trabalho para que nós criemos e utilizemos os chamados aplicativos, que são aqueles programas onde nós atuamos junto ao computador, onde nós damos a entrada de dados. E tudo começou com o Z1, o computador criado pelo alemão Conrado Zuse. Talvez o computador da primeira geração mais importante tenha sido o ENIAC. O ENIAC ele é um marco na história dos computadores, tanto pelo seu tamanho quanto pela sua importância. Ele foi criado logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Ele era um computador enorme, ele tinha quase 18.000 válvulas, e uma válvula é um elemento eletrônico que realiza a amplificação dos sinais. Uma válvula tem mais ou menos o tamanho de uma lata de óleo. Ela tem 3 terminais e é responsável pela amplificação e pelo chaveamento dos sinais. Ou seja, ela gera o clock da máquina. E para que o ENIAC pudesse funcionar, ele tinha 17.840 válvulas. Ele pesava 4 toneladas. Ocupava um espaço muito grande. Ele tinha 30 metros de comprimento, ocupando um total de 180 metros quadrados, que é o tamanho de aproximadamente 3 apartamentos. E ele tinha uma capacidade de 5.000 somas por segundo. Parece muito, mas hoje uma calculadora científica faz mais do que isso. E o ENIAC fazia isso de uma forma não muito automática. A programação do ENIAC era realizada fora, ou seja, os engenheiros, os físicos, os analistas preparavam as equações, essas equações eram passadas para as pessoas que realizavam as conexões do ENIAC. E o ENIAC simplesmente interpretava aquele código numa saída através de luzes, através de pontos luminosos. Aqui nós temos uma imagem do ENIAC. Primeiro, dá para ter uma ideia do tamanho que ele ocupava, é uma sala bastante grande. O ENIAC ele era programado fora,
Essa pessoa está realizando as primeiras conexões para que a linguagem, ou seja, as equações preparadas fora, sejam interpretadas. E essas conexões eram realizadas através de fios, com a parte de processamento da máquina. E essas partes, juntas, entregavam o resultado dessas operações nos elementos de saída. Vejam, é um computador enorme. O ENIAC, apesar de ser grande, ele não realizava muito poder de computação. Hoje, uma calculadora, um smartphone, um computador pessoal realiza centenas, milhares de vezes mais poder de processamento do que o ENIAC. Mas o ENIAC é importante porque ele estava numa fronteira tecnológica entre a válvula e o transistor, que é o que nós vamos ver na sequência, na segunda geração de computadores. Alguns fatos históricos são importantes e ajudam a compreender a evolução da computação. O primeiro fato histórico relevante que nós temos é a invenção do telefone em 1876, feito por Graham Bell, dos laboratórios Bell nos Estados Unidos. Essa invenção é emblemática, porque o telefone é um dos principais meios de comunicação até hoje. E uma coisa que é muito importante para nós brasileiros é que o Brasil foi o segundo país do mundo a ter o telefone. Dom Pedro II era um entusiasta das telecomunicações, ele adorava a tecnologia. Ele visitou uma feira onde Graham Bell estava apresentando o telefone para o mundo. Em 1877, um ano após a criação do telefone, o Brasil já tinha a sua primeira linha de telefonia no Rio de Janeiro, ligando o Palácio do Governo ao sistema de bombeiros e à Casa da Moeda. Outro elemento importante, historicamente, é a criação do rádio, porque aqui existe uma polêmica, em que muitos afirmam que o criador é Guglielmo Marconi, um italiano. Brasileiros afirmam que o padre Landel de Moura inventou o rádio alguns anos antes, porque ele conseguiu fazer uma transmissão no Rio de Janeiro de 8 quilômetros, cerca de 10 anos antes que o Guglielmo Marconi. Isso faz com que o Brasil tenha uma relevância muito grande também na criação do rádio. Isso historicamente não tem tanta força quanto o nome de Marconi, mas para nós brasileiros é importante saber que essa evolução partiu daqui de dentro também, que o Brasil também faz parte de evoluções importantes e tem uma posição forte em alguns meios de comunicação, como por exemplo a telefonia e o rádio. A televisão talvez seja o elemento de comunicação mais forte que nós temos. Ela é de 1926. John Baird foi o seu inventor. Ele era da Inglaterra, do Reino Unido. A televisão nasceu no momento em que a eletrônica não estava muito desenvolvida. A eletrônica teve um desenvolvimento muito forte após 1945, com o final da Segunda Guerra. Mas a televisão, ela se colocou desde o princípio como um elemento de forte apelo para as massas. Então a televisão ajudou, por exemplo, a chamar as multidões, principalmente os alemães, a participarem da guerra. Então por isso ela tem uma força muito grande e ela tem um poder de persuasão muito forte. 1947 é um ano fundamental para a informática e para a computação, porque é o ano da criação do transistor. Ele foi criado também pelos laboratórios Bell, nos Estados Unidos. O transistor fez com que os computadores valvulados, como o caso do ENIAC, diminuíssem drasticamente de tamanho. Um computador que antes tinha 180 metros quadrados, no momento em que ele passa a ser transistorizado, ele diminui para poucos metros quadrados. E hoje, nós temos um índice de evolução da chamada integração dos transistores, onde nós conseguimos ter milhões de transistores integrados num processador de um computador pessoal. O transistor, com certeza, é o elemento mais importante para a evolução tecnológica, que foi chamada de evolução da microeletrônica. A revolução tecnológica é devida a esse componente. Passando um pouco no tempo, em 1958 nós temos a criação do modem. Ele também é emblemático para a informática, porque o modem possibilitou a comunicação entre duas pessoas que estão distantes fisicamente. Hoje, o modem foi substituído principalmente pela placa de rede. Mas o modem tem uma função importante histórica, porque os primeiros computadores conectados a redes de longa distância, como é o caso da internet, utilizaram esse elemento como elemento de saída dos dados para a rede mundial de computadores.
Em 1960, nós temos a criação do chip. E o que vem a ser o chip? O chip é uma pastilha, é um componente integrado, onde nós temos toda a placa de circuito impresso, integrada dentro de um pequeno elemento chamado silício. Ou seja, todos os transistores, todos os elementos de amplificação, todos os elementos computacionais dentro de uma placa pequenininha, que normalmente não ultrapassa uma área de 1 centímetro quadrado e que realiza diversas funções. É usado como base para os computadores, é usado como base para os telefones celulares atuais. O chip se constitui, provavelmente, no item mais utilizado na revolução tecnológica que teve início, principalmente na década de 70, com a invenção dos computadores pessoais. Nessa época, ele tinha apenas 10 anos de criação e até hoje é um dos elementos mais utilizados no mundo moderno. Seja num computador, numa televisão de alta definição, o chip está sempre presente. Em 1970, nós temos não uma invenção, mas talvez a invenção para o desenvolvimento dos computadores, que é o microprocessador. O microprocessador, ele é a base de qualquer computador atual, principalmente os computadores pessoais. O microprocessador, ele é um interpretador de códigos, ele é o elemento-chave, é o coração de qualquer computador. Ele tem cerca de 40 anos e mesmo hoje ele exibe boa forma, porque hoje ele tem uma capacidade de processamento muito grande. Nós evoluímos muito nessas tecnologias. Nós vamos falar no próximo bloco sobre essa evolução. Mas vamos em frente com essa parte evolutiva histórica. Em 1983, o telefone celular foi criado. O telefone celular, ele é importante na informática porque hoje ele é um pequeno computador utilizado também para realizar chamadas de voz. Hoje, todos os elementos principais de um sistema computacional estão lá no telefone celular. Ele tem teclado, ele tem um processador, ele tem uma tela que exibe os resultados. Em 1984, a invenção do CD-ROM deu um grande dinamismo para o desenvolvimento dos computadores. Inicialmente, o CD-ROM foi utilizado para sistemas de áudio. Na sequência, ele foi colocado dentro dos computadores. E com isso, os sistemas operacionais que antes utilizavam dezenas de disquetes para serem instalados, eles passaram a usar um único disco, contendo mais informação do que todos os disquetes juntos. O CD deu um ganho de produtividade muito grande ao computador. Hoje, nós temos outros drives mais evoluídos, como é o caso de DVD e Blu-ray, mas tudo foi iniciado em 1984 com a criação do CD. No mesmo ano, o videogame deu um novo destino para os processadores. Empresas como Atari, Odyssey, empresas como Nintendo, Sony, foram criadas para que o videogame fosse levado às casas das pessoas. Milhões deles foram vendidos. E hoje, o ramo do videogame arrecada mais do que o ramo de cinema, para se ter uma ideia do tamanho que ele tomou nos últimos anos. Em 1988, foi criado o primeiro vírus. Vírus de computador são programas que são criados para trazer problemas para os usuários de computadores. Um vírus pode travar a execução de um programa, pode apagar um arquivo ou mesmo um disco rígido inteiro e, principalmente, atrapalha o desenvolvimento de tarefas que são importantes. Os vírus de computador, eles tiveram um crescimento enorme e hoje são criados cerca de 2.000 vírus por dia no mundo. A grande maioria deles destinado ao sistema operacional Windows, que é aquele mais utilizado pelos computadores pessoais e por isso a maior parte dos vírus são dedicados ou são destinados a eles. Um dos grandes problemas do ser humano moderno é lidar com os vírus de computador. E uma das grandes áreas de desenvolvimento da computação são as empresas que criam e aperfeiçoam os chamados antivírus, que hoje também constituem uma das áreas mais rentáveis da informática. Em 1989, Tim Berners-Lee, um inglês, criou a World Wide Web, que nós chamamos de WWW. Ele formou as bases para a internet moderna. E desde então, a gente utiliza esse prefixo www para acessar qualquer site. Ele também é o criador da linguagem HTML, que é a linguagem básica para se escrever códigos de páginas da internet, ou seja, para criar os sites.
Em 1991, a gente teve a evolução da foto digital. Foi criado pela Philips em parceria com a Kodak, na Holanda, país da Philips. E a foto digital, ela também tem uma importância muito grande, porque a foto digital deu origem ao que hoje é a TV digital. A TV digital nada mais é do que uma sequência muito rápida de imagens digitalizadas. E uma colocada após a outra, na sequência e na velocidade correta, dá o dinamismo da TV digital, que é o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Finalmente, em 1993, nós tivemos uma criação emblemática, que foi o processador Pentium, criado pela Intel nos Estados Unidos. A família Pentium é considerada a família mais bem-sucedida de computadores de toda a história. Ela já vendeu bilhões de computadores. E esse processador, ele juntamente com o Windows, forma uma parceria, uma aliança chamada de Wintel. O Intel é processador Intel com sistema operacional Windows. Isso hoje está presente em cerca de 9 em cada 10 computadores pessoais e tem cerca de 30% do mercado de servidores mundiais. Ou seja, a família Pentium e o sistema operacional Windows são as bases da informática moderna pessoal, principalmente, e que está presente nas casas de milhões de pessoas, inclusive da sua. E para encerrar o nosso bloco, vamos responder ao nosso quiz. Qual foi o primeiro computador moderno? Alternativa A, ENIAC. Alternativa B, MARC. Alternativa C, Pentium. Alternativa D, Z1. Parabéns para quem respondeu a alternativa D, que é o computador Z1, que foi criado pelo alemão Conrado Zuse em 1941. Estamos de volta com o terceiro bloco da nossa aula. Nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre algumas características relacionadas ao computador, ou seja, quais são os seus tipos, quais são as suas finalidades e quais são os seus aspectos construtivos. Na nossa agenda, nós temos 3 itens principais. O computador quanto ao princípio de construção, se ele é analógico ou digital. Quanto à sua utilização, se ele tem finalidade científica ou comercial. E quanto à característica de construção, nós temos 5 gerações de acordo com o período em que o computador foi criado. A primeira geração, ela é situada próximo da década de 50. A segunda geração, ela já vai do meio da década de 50 até o começo da década de 70. A terceira geração é caracterizada na década de 70 até a década de 80. E a quarta geração, que é a que nós estamos vivendo, ela teve início em 1999, persiste até os dias de hoje. A quinta geração, ela ainda é mais conceitual, ela envolve conceitos mais avançados que nós vamos ver nos próximos slides. O computador, ele tem diversas formas de ser interpretado. Ele pode ser interpretado de acordo com o tipo de computador, ou seja, qual a sua finalidade, para que ele é construído. Ele é construído para ser um computador científico, para ser um computador de bordo de um carro, para ser um computador comercial de uma empresa. O computador tem finalidades que também decorrem de quando ele foi construído. Um computador de uma geração mais antiga, ele é mais limitado do que um computador mais moderno. Por isso é bom situar historicamente as gerações, até para poder entender a evolução tecnológica relacionada ao computador. Quanto ao princípio de construção, inicialmente vamos falar um pouquinho do computador analógico. O computador analógico, ele representa variáveis analógicas, ou seja, analogias físicas, como por exemplo, uma grandeza elétrica, uma grandeza mecânica. E o computador analógico, ele é muito utilizado principalmente na resolução de problemas relacionados a sensores,
Um computador de bordo de um carro, quando analisa a temperatura externa, ele utiliza um sensor que pega um dado analógico, que é a temperatura. Outra forma de se utilizar um computador analógico é na eletrônica, através de um dispositivo chamado osciloscópio. O osciloscópio, ele capta as grandezas elétricas e apresenta essas grandezas através de formas de onda. Esses são alguns exemplos de um computador analógico. Já o computador digital, ele tem uma função um pouco diferente. Ele processa informações na forma discreta. Isso significa que ele trata de operações lógicas e aritméticas com sistema de numeração binário. Isso significa que um computador digital, ele trabalha com um sistema de numeração formado somente por zeros e uns, que é o sistema binário. Diferente do computador analógico, ele não tem variações de pequeno porte, ele só trabalha com variações discretas ou abruptas. Ou você tem energia ou você não tem energia. Ou é 0 ou é 1, ou é ligado ou é desligado. O computador digital é o mais comum, é aquele que nós temos na nossa casa. O computador digital é aquele onde nós realizamos as nossas tarefas cotidianas. Um computador analógico, ele é muito mais relacionado a aplicações industriais, enquanto o computador digital, ele tem aplicações na indústria, aplicações no comércio, aplicações domésticas. Quanto à sua utilização, um computador pode ser científico ou comercial. Um computador científico, ele tem emprego em áreas onde os cálculos matemáticos exigem muito processamento ou muito poder de processamento. Temos como exemplo de um computador científico aqueles computadores que realizam a previsão do tempo. Neles, milhões de informações são captadas de sensores espalhados pelo mundo todo e esses milhões de informações, essas milhões de informações são tratadas através de sistemas operacionais potentes e principalmente de máquinas com grande poder de processamento. Isso faz com que elas tenham que apresentar resultados com grande precisão. Além da previsão do tempo, nós temos como outro exemplo os computadores que controlam, por exemplo, o tráfego aéreo, que envolve muitas variáveis, como milhares de aeronaves num mesmo espaço aéreo. Esse tipo de computador científico, ele normalmente é chamado de supercomputador, dado o seu tamanho e o seu poder de processamento. Já um computador comercial, ele constitui o que normalmente nós chamamos de computador pessoal também. Eles estão presentes nas empresas, nos escritórios e nas casas das pessoas. Hoje, os computadores comerciais têm grande poder de processamento por conta da evolução tecnológica que a informática viveu. Eles são computadores que podem trabalhar com grandes quantidades de dados de uma única vez. E mesmo sendo computadores usados nas casas das pessoas, eles conseguem também ser aproveitados nas empresas. Os computadores são as estações de trabalho onde as pessoas realizam as suas atividades no dia a dia, dos escritórios, do chão da fábrica, das produtoras e de todos os ramos onde a informática é empregada. Quanto às características de construção, nós vamos citar aqui historicamente as gerações de computadores. A primeira geração tem início ao final da Segunda Guerra, em 1945, e vai até 1959. Nessa primeira geração de computadores, a gente tem como característica principal o tamanho deles. São computadores muito grandes, como é o caso do ENIAC, que nós vimos no bloco anterior. O ENIAC, ele era um computador valvulado. Esses computadores da primeira geração têm essa característica, funcionam baseados em válvulas. Hoje em dia, falar que alguma coisa é da época da válvula não é legal, porque a válvula ficou para trás. Mas naquela época era o elemento que nós tínhamos para trabalhar com os computadores. Computador valvulado era sinônimo de tamanho, peso, aquecimento e gasto de energia. Uma vantagem dos elementos valvulados é a sua precisão. Todos os componentes que utilizam válvulas, todos os equipamentos que utilizam válvulas, costumam dar resultados com grande precisão. Hoje, alguns equipamentos valvulados são utilizados principalmente para finalidades de áudio. E a primeira geração de computadores fica marcado principalmente por esse elemento que é a válvula. Uma informação importante é que esses computadores, eles gastavam muito e eles eram muito caros. Eram computadores que custavam milhões de dólares, dados os seus tamanhos e os elementos que eram caros.
Já na segunda geração, que começa no final da década de 50 e vai até o ano de 1964, a gente tem como elemento-chave a criação e a utilização dos transistores dentro dos computadores. O transistor revolucionou os computadores. O transistor tornou equipamentos grandes em equipamentos menores, transformou essa ideia de que um computador precisava ser algo grande. O transistor, ele discreto, tem aproximadamente o tamanho de um grão de feijão e ele realiza a mesma função que uma válvula do tamanho de uma lata de óleo realizava. O transistor também tem como fatores a seu favor o fato de não aquecer muito e de ser muito mais barato. Um transistor custa centavos de dólar, enquanto uma válvula custava dezenas de dólares. A segunda geração ficou muito caracterizada por essa introdução do transistor. Os computadores ficaram um pouco menos enormes e um pouco mais portáteis. Isso caracteriza essa segunda geração de computadores. Além das informações que eu falei anteriormente, um fato importante da segunda geração é a capacidade de processamento. As operações eram medidas em microsegundos. Comparando-se com a primeira geração, onde eram realizadas milhares de operações por segundo, a segunda geração aumenta para milhões de operações por segundo. Isso dá um ganho de desempenho muito grande e é a primeira mudança, o primeiro choque de desempenho dos computadores. A terceira geração ela é extremamente importante no desenvolvimento dos computadores, pois é nela em que os chips passam a ser introduzidos. Relembrando, o chip é um elemento que dentro dele ele consegue integrar dezenas, centenas e até milhares de componentes dentro de um único dispositivo. O chip fez com que o computador se tornasse mais pessoal. O desenvolvimento da microinformática, dos microcomputadores, começa na terceira geração. E é nessa geração que pessoas como Steve Jobs, Bill Gates, Paul Allen, Steve Wozniak criaram a indústria dos microcomputadores e que hoje ainda são as figuras e as empresas mais representativas na microinformática, no papel de empresas como Microsoft, Apple e atualmente as empresas que mantêm e desenvolvem o Linux e distribuem livremente para os seus usuários no mundo todo. A terceira geração é caracterizada por um ganho de desempenho muito grande. As operações elas são realizadas em nanosegundos. Isso significa que a cada segundo, bilhões de informações podem ser processadas. Isso faz com que hoje, na quarta geração, nós tenhamos um ganho de desempenho ainda maior. Mas na terceira geração, nós tivemos o desenvolvimento dos primeiros sistemas operacionais amigáveis para computadores pessoais. E isso é possível por conta dessa capacidade de processamento. A quarta geração, que tem início em 1970 e que persiste até os dias atuais, é a geração da evolução dos chips por uma tecnologia chamada VLSI. O VLSI é uma tecnologia que permite a integração de milhares, não, mas de milhões de dispositivos, principalmente transistores, dentro de uma pastilha de silício, dentro de um microprocessador. Essa tecnologia fez com que a microinformática evoluísse muito, principalmente nas décadas de 80, 90 e na última década, desde o ano 2000. Hoje, nós temos computadores pessoais que têm um poder de processamento que supercomputadores tinham há 20 ou 30 anos, e isso na casa das pessoas. Isso é uma característica dessa quarta geração. A quarta geração, ela é a geração do computador na casa da pessoa. E as informações são medidas agora em picosegundos. Isso significa trilhões de informações por segundo. A capacidade computacional dessas máquinas é muito grande. Por isso que nós conseguimos rodar vários programas ao mesmo tempo, várias telas ao mesmo tempo. O computador passa a ser uma central de mídia. Ele passa a ser utilizado para finalidades maiores, como, por exemplo, a utilização de multimídia, CD, DVD, vídeo na internet, comunicação com outras pessoas, voz, vídeo e dados, convergência digital, tudo ao mesmo tempo. Isso caracteriza a quarta geração de computadores.
Para finalizar, a quinta geração, que é mais conceitual. Afinal de contas, ela lida com conceitos que ainda não foram totalmente definidos e controlados, como, por exemplo, a inteligência artificial. A quinta geração é o que os especialistas chamam de a próxima geração, aquela onde o computador vai ser mais dinâmico. E assim a gente fecha a nossa aula de hoje e vamos ao nosso quiz. O que caracterizou a terceira geração de computadores? Alternativa A, computadores valvulados. Alternativa B, os computadores passaram a usar chips. Alternativa C, transistor como componente básico. Alternativa D, uso de inteligência artificial. Parabéns para aquele que respondeu a alternativa B. A terceira geração é caracterizada pela utilização dos chips de computador. Sai o transistor, entra a integração que é realizada através dos chips. Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula. Nessa aula nós tratamos da evolução histórica dos computadores. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo pela plataforma. E na nossa próxima aula, nós vamos tratar sobre sistemas de numeração e a sua utilização em sistemas computacionais. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima aula.